Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje vou estar narrando o capítulo de número 6, tá bom? Então, por favor, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Se inscreva no canal, deixe aquele like, comente, compartilha, para poder estar me ajudando aí, tá bom? Então, sem delongas, que eu fiquei um tempo aí, né, sem trazer, né, os capítulos aqui de Elegância Sombria. Então, vamos lá, sem demoras. Vamos lá. Um mês depois, a mudança na nova cidade, em Paris, estava uma loucura. Eles acharam uma ótima casa, um bom bairro, foi tudo muito rápido. Mas Benjamin estava muito feliz e o grande dia da entrevista dele tinha chegado. Quarto do Benjamin. O celular toca. Mas Benjamin nem sequer se mexe. Parecia o cansaço que emanava da nova e bela Paris, mesmo ele usando o colar junto do anel que o protegia dos raios solares. Benjamin parecia um pouco cansado depois de se mudarem. Ele estava muito animado para o seu primeiro dia da entrevista da agência. Ele pesquisou tudo sobre essa agência, que era a mais famosa de toda Paris. Deitado na sua cama, sua mãe, Belinda, o chama. Benjamin, meu amor, você vai se atrasar. Está se arrumando, meu amor? Ah, o que, mamãe? Só mais um pouquinho. Você vai se atrasar, filho. Droga, eu vou me atrasar. O coração de Benjamin disparou quando ele se viu refletido no espelho. Um misto de emoção e insegurança surgindo dentro dele. Seus olhos castanhos com a lente escondendo a cor vermelha que uma vez fora sua identidade. Observavam cautelosamente o reflexo. É incrível estar olhando para mim mesmo de novo, sussurrou para si mesmo, com uma nota de emoção em sua voz. Não imaginava que sentiria falta disso. Ele observou cada detalhe meticulosamente disfarçado. A pele branca foi coberta pela base especial. A boca, já não tão pálida, ganhou um tom natural com o batom, mas os olhos. Esses eram os mais difíceis de disfarçar. Olhos castanhos com uma profundidade que escondia séculos de histórias. Mas a nostalgia de suas íris vermelhas o deixou triste. Eu vou conseguir, eu vou me encaixar. Vou provar que posso ser aceito, mesmo sendo diferente. Não sou mais o vampiro Caius, sou Benjamin. Agora, pronto para conquistar o meu lugar. Ele ajustou sua roupa, vestindo uma peça criada por ele mesmo. Cada costura e detalhe era um reflexo de seu talento e sua paixão pela moda. Eu vou mostrar ao mundo o que posso fazer. Não é só um trabalho, é minha paixão, meu dom, é quem eu sou. Disse para si mesmo, os olhos brilhando com muita esperança e alegria. O vampiro Benjamin tem uma aura intrigante. Seus olhos, agora ocultos por lentes castanhas, costumavam ser de um vermelho penetrante, mas mesmo com essa mudança ainda mantém um brilho inquietante e profundo. Eles carregam séculos de experiências e segredos, revelando uma sabedoria incomum, uma curiosidade eterna. Seu cabelo escuro e lustroso caía em ondas suaves, destacando-se sutilmente com uma elegância inerente. A postura de Benjamin era sempre impecável, exibindo confiança e uma presença marcante, mesmo em seu esforço para se misturar e esconder sua verdadeira identidade. Apesar de suas tentativas de se disfarçar entre os humanos, ainda há algo misterioso e magnético em sua presença, algo que não pôde ser negado ou ocultado completamente. É como se a história e a profundidade de sua existência como vampiro ainda emanasse dele, uma aura que o torna ao mesmo tempo intrigante e um pouco enigmático. Benjamin suspirou enquanto encarava o reflexo no espelho, notando a alteração em sua aparência. Ainda assim, sem a satisfação que esperava. A mudança no cabelo trouxe uma sensação de novidade, mas não conseguiu disfarçar as características que ele tanto desejava esconder. Apesar de sua tentativa de mudar, Benjamin continuava se vendo como o mesmo vampiro, com suas peculiaridades e feições que sempre o acompanharam ao longo dos séculos. Benjamin se levantou rapidamente, pegou, pegou a toalha e foi tomar o banho rápido, antes de poder colocar novamente as suas roupas, porque ele estava querendo fazer um teste. Peguei meu blazer xadrez, calça preta social, meu tênis por fim e meus óculos, meu anel e meu colar com um amuleto. Eu não podia esquecer jamais.
Eu queria ficar bonito, mas a beleza não ajuda. Então me pareço com um nerd de óculos fundo de garrafa e uso aparelhos nos dentes. Olhei no espelho e estava me sentindo confiante. Bom, mamãe disse que estou um gato, mas eu sei que ela só fala isso porque me ama. Filho, não esqueça de levar sua lancheira. Mamãe do céu, eu não vou para o jardim de infância. Eu vou para uma entrevista. Lá na agência, a senhora esqueceu? Oh, filho, desculpa. Eu havia me esquecido. É tudo tão novo para mim que só estou aqui. Nós estamos aqui só há um mês. Eu ainda não me acostumei. Mas tá bom, meu lindo. Vá terminar de tomar o seu café e boa sorte. Mamãe, como assim café? Nós somos vampiros. Esqueceu? É modo de dizer, meu filho. Mas tá bom, mamãe. Muito obrigado. Peguei o primeiro ônibus e estava lotado. Seria um pequeno teste. Eu não tinha carro, não tínhamos muito dinheiro o suficiente para passar o ano, mas eu precisava conseguir um trabalho. E eu indo de ônibus seria um teste para ver se as pessoas iam notar meu vampirismo. Eu espero que não. Era um empurra-empurra, o cheiro das pessoas eram diferentes. Fazia muito tempo que não tomava sangue humano. Acho que estava há uns 10 anos sem tomar. Eu consegui controlar. Quando entrei, todos os olhares vieram para mim. Eu precisava estar bem. Olhei para as pessoas e elas me encaravam. Eu estava com medo de elas descobrirem que eu era um vampiro. Não sorri, não porque poderia parecer meus caninos. A gente podia controlar a saída deles, mas não queria mesmo facilitar e estragar tudo. Eu estava tão cheio que pedi licença até que olhei um pequeno espaço. E fui até lá e ela me fui até ela e me sentei. Os bancos tinham uma menina de cabelos loiros, ela segurava um urso de pelúcia, como se fosse um filho. Ela olhou para mim e sorriu e disse: "Pode sentar, moço." "Obrigada, jovem donzela." A menina ficou me olhando como se eu fosse um bicho, mas ela não estava com medo. Ela olhava com fascinação e curiosidade. Espero que ela não tenha percebido nada. O prédio da Power Men's Model não ficava muito longe de casa. Dava mais ou menos uma hora. Até que fiquei olhando no relógio e aproveitava a paisagem. Finalmente dei o sinal da parada. "Moço, vou descer." "Vai descer." "Ei, moço, não empurra." "Desce logo, seu nerd." Alguns passageiros me empurravam. Alguns eram sem educação nenhuma. Se fosse há 100 anos atrás, eu teria ficado nervoso e matado todos ali. Mas não, agora sou um vampiro pacífico. "Ai, me afasta, eu não... Ei, não empurra, seu mal educado." Droga, acabei caindo no chão. Um grosso acabou me empurrando e acabei machucando meu joelho. Mas minha visão se iluminou quando vi uma bela árvore cheia de flores de cerejeira. Era muito lindo. Mas olhei para o prédio e que prédio enorme. Uau, como é enorme esse lugar! Bom, agora estou aqui. Vamos nessa. Cheguei na recepção e tinha uma mulher muito bonita. Parecia uma modelo. Ela estava se arrumando, passava um batom e olhou para minha cara com espanto. "Ah, nossa! Meu Deus! As portas do inferno foram abertas? O que esse cara feio está fazendo aqui? Ele está estragando a minha visão." Era isso que ela estava pensando de mim. Esse era o pior problema de ser um vampiro. Consegui ler a mente dos humanos. E ela me chamou de feio. Eu sei que não sou bonito. "Ah, em que posso ajudar?" "Ah, olá, eu sou Benjamin. Eu vim para uma entrevista." A moça me mediu de cima a baixo com cara de nojo. "Ah, certo, mas entrevista para qual cargo?" "Secretário de Finanças." Ok. Ainda bem que não é para modelo, não é?" Brincou ela mais uma camada de batom e rindo. "Não, senhora, eu..." "Senhorita, não sou casada. E olha, tenho que ser sincera. Você não está no perfil da empresa." "Mas, moça, você nem viu meu currículo. Eu posso lhe garantir que sou qualificado." De repente, outra moça com estilo bem modelo patricinha chega na recepção e leva um susto quando vê Benjamin. "Ai, que isso?" "Ah, oi, Lorena. Quem deixou isso entrar aqui?" "Ele veio para uma entrevista." "De quê? De macaco no circo?" "Meu querido, aqui não é um circo." Eu já estava acostumado com essas reações em Dracônia, mas se fosse antigamente eu não teria piedade. Mas agora era diferente, e arrumei meu óculos olhando para a garota e respondi: "Não, moça, eu vim para uma entrevista." "Ah, tá, sempre acontece isso." "Eu não entendi, moça. Você veio tentar uma vaga de modelo aqui. Cara, você já se olhou no espelho?"
Não, moça, eu vim para entrevista, secretário de finanças. Eu já estou atrasado. Ah, moço, Benjamin, às suas ordens. Que seja. Estamos sim procurando um secretário, mas você não se encaixa. Que raiva dessas duas. Estão me tirando do sério. Reze, meninas, para vocês não verem o meu pior lado. Ainda estou sendo muito pacífico. Porque se vocês me conhecessem bem antes, não sobraria nada de vocês. Calma, Caios. Tranquilo. Dê o seu melhor. Você vai conseguir. Use seus dons de sedução. Jovens donzelas, posso chamá-las assim? Porque vocês com certeza embelezam esse belo lugar. Não poderiam ser outras pessoas. São tão lindas, mais lindas que a mais rara flor. O elogio deu certo. As duas mocréias estavam de boca aberta, olhando surpresas com as minhas palavras. Obrigada. Ah, como é seu nome? Perguntou uma delas. Me chamo Benjamin Leroy. Ao seu dispor. Então, posso esperar pela minha entrevista? Claro que não. Olha para você. Você não tem elegância. Parece um filhote de cruz credo, disse a outra mulher. Essa não estava sendo fácil. Mas me surpreendo com uma voz atrás de mim. Menos, Lorena, disse a outra, que estava caindo na minha sedução. Até que você é interessante, mas não se encaixa nos padrões da empresa. Sinto muito e bom dia. Eu olhei para as duas um pouco desconfortável. Eu estava ficando com raiva, mas eu sabia que era feio. Mas eu era assim, qualificado. Eu tinha até mestrado em finanças. Olhei para a cara daquelas bruxas e disse: Eu não saio daqui até falar com seu gerente. Nossa, ele é bravo. Ui, que medo. Moço, não precisamos do seu serviço. Pode se retirar? Benjamin não se deu por vencido. Ele ficou olhando para o corredor e viu que tinha uma fileira de 6 pessoas esperando para ser atendido. Tinha mais mulheres e 2 homens. Ele foi até o corredor e a loira bonita tentou interromper. Ei, aonde pensa que vai? Eu vou para a entrevista. O que está acontecendo aqui? Olho pela frente um rapaz bem vestido e muito bonito. E ao lado dele, uma deusa. Olhou em minha direção, eu fiquei petrificado. Uma mulher estonteante, com uma bela vestimenta. Eu não conseguia decifrar qual era o estilista famoso que ela trajava. Era algo único. Eu não consegui desviar meu olhar para ela. Os dois entram na luxuosa sala e Benjamin se sente tão pequeno que fica impressionado com o lugar. Então, dentro tinha 2 pessoas esperando por ele. Martina Laurent e Armando de Lyon. Bom dia, meus amigos, disse Oliver. Armando, bom dia, sumido. Cara, você já viu que horas são? Martina diz, bom dia. Oliver, cadê as listas dos novos modelos? O rapaz mais alto de expressão fria e de poucos amigos me encarou tomando um café. Quase derrubou ao me ver. Já o outro, com um olhar gentil, ficou de boca aberta e logo sorriu, olhando para mim. Quem é seu amigo? Perguntou Oliver. Oliver, eu que pergunto, cadê as listas dos novos modelos? Desculpa, chefinha, mas eu fui dormir tarde fazendo a lista, mas acabei esquecendo os papéis na minha sala. Então vá buscar, disse Martina um pouco nervosa. Não, calma. Cadê? Já entrevistou o novo assistente de finanças? Perguntou ela. Estou com ele aqui, Martina. Quero apresentar o Sr. Benjamin Leroy. Ele tem ótimas qualificações. Martina era a presidente-geral da agência e Armando era o vice-presidente. Martina olhou em direção de Benjamin e reparou em suas roupas e o cabelo um tanto diferente, algo que nunca tinha visto. Você parece um pouco nerd. Não sei se vai dar certo aqui. Mas até que ele tem seu charme, só dar um banho de loja nele, disse Oliver, o braço direito de Armando. Martina, olha o currículo dele. Você vai mudar de opinião quando o ver. Esse cara aqui é impressionante, disse Oliver. Martina pegou o currículo de Benjamin e ficou analisando e disse: mestrado em finanças, fala 5 idiomas, fez especialização em administração de empresas. Rapaz, com esse currículo, por que quer tornar um assistente sendo que pode abrir uma própria? Armando pegou o currículo e disse: Que curioso, não tem foto? Por que, Benjamin Leroy? Benjamin ficou tremendo, olhou para aqueles que o encaravam como leões famintos. Ele respirou fundo e disse: Bom, eu sempre tive um sonho. Eu sei que não sou bonito e Deus não me ajudou muito nisso, mas eu conheço tudo sobre moda, sobre agências, e eu sonhava, desde a adolescência, eu sonhava poder trabalhar. É uma grande empresa, eu sei que aqui eu vou me preparar muito e poder ajudar.
E eu sei que os melhores mercados estão na moda. E eu também tenho um sonho de ser um estilista. Então... Ah, você desenha? Perguntou Martina. Ele sorriu tímido e respondeu. Sim, minha donzela. Eu desenho e fiz um curso de desenho de moda. Está aí na última linha do currículo. Donzela? Disse Oliver, quase rindo. Pode me chamar de Martina. Não me venha com esses galanteios. Isso soa muito estranho. Eu não sei, Oliver. Ele me parece muito... extravagante? Disse Armando. Oliver pegou o currículo das mãos de Benjamin, que quase se esquivou com medo que Oliver sentisse suas mãos frias. Um alívio, ele pensou, e entregou o currículo. Caramba, você é uma caixinha de surpresa, mas ainda não nos respondeu porque não tem foto. Benjamin sentiu o rosto corar de vergonha ficando vermelho. Ah, só olhar para mim. Se eu colocasse uma foto minha, vocês não iam nem deixar eu entrar. Eu sou feio. Ele se calou com a cabeça baixa e Oliver se aproximou dele colocando uma das mãos no ombro. Não diga isso, Benjamin. A beleza interior é o que mais importa. Você me parece um bom homem. Armando olhou para os dois, soltando um sorriso malicioso e disse: Olha, vejo que o Oliver gostou do futuro estilista. Meu Deus, o que estava acontecendo aqui? Senti meu rosto queimar e precisei me controlar. Cala a boca, Armando. Martina pegou novamente o currículo e disse: Benjamin, pode nos deixar a sós, por favor? Ah, sim, claro, com licença. Droga, por que eles pediram para eu sair? Queria saber o que eles vão falar. Sou vampiro, mas não consigo ouvir a conversa ou os pensamentos quando as pessoas estão longe. Será que essa vaga é minha? Pensei. Olhei ao meu redor e não tinha mais ninguém ali para ser entrevistado, a não ser eu. Oliver olhou para Martina e perguntou: Então, o que achou do currículo dele? Os últimos candidatos não chegam nem perto, Martina. Armando: Verdade, ele tem ótimas qualificações, admito. Olha isso, o cara fala 5 idiomas, mas ele é estranho. Você viu o tom da pele dele? Parece um morto-vivo. E fez mestrado em finanças. Ele pode salvar a agência, Martina, disse Oliver. Martina analisou o currículo. Ela se levantou e disse: Está certo, pode contratar o Benjamin Leroy. Espera, tem mais uma pessoa para entrevistar, disse Armando. Martina, você me prometeu que entrevistaria meu amigo Túlio. O Túlio? Nem pensar. Por favor, Martina. Ele, você sabe, é meu primo. E eu prometi à mamãe que ia dar um cargo a ele. Martina ficou olhando para a cara de cínico de Armando. Você só me coloca em encrenca, hein, Armando? Essa empresa vai virar nepotismo agora? Ok, pode contratá-lo e você será encarregado de dar um posto a ele. Mas eu não quero ele na minha sala. Se vira. Claro, meu amor. Túlio Bernard. Armando estava em sua sala e chamou Túlio para dar a notícia. Ai, Armando, é sério mesmo? Eu vou ser o mais novo assistente financeiro da Martina? Ai, que tudo! Vai com calma, meu amigo. Você não vai ser o assistente, e sim meu secretário pessoal. Ah, o quê? Seu secretário? Ah, não, Armando. É melhor do que nada, né, priminho? Então, quem conseguiu a vaga? Como eu vou espionar a Martina para você? Foi um cara feio, coitado. Eu acho que ele vai acabar espantando a clientela. Não sei por que a Martina contratou ele. Cuidado, hein, Armando. Vai que esse cara rouba seu amor de verdade. Está louco, Túlio? Olha pra mim, eu sou lindo, gostoso e galã. Tu acha mesmo que a Martina, minha deusa, vai olhar para aquele ornitorrinco? Túlio deu de ombros. Não, chefinho, mas eu preciso ver esse cara. Amanhã você vai ver. Esteja na agência às 7 da manhã. O quê? Tão cedo? Ai, Armando, eu não gosto de levantar de madrugada. Acaba com a minha beleza. Você trata de levantar cedo, senão eu tiro o seu emprego. Ai, Armando, ok, ok. Nossa, que grosso. E aí, pessoal? Nossa, vai dar o que, né? Esse capítulo, como vocês podem ver aí, né? O Beijo me conhecendo, né? A empresa, né? Então, meio que vocês já estão meio que ligados aí o que vai acontecer, né? Esse Oliver, ele vai ser uma peça muito importante, tá? Pro Benjamin, né? E a Paola logo, logo vai entrar, tá? Então, comenta aí o que vocês acharam, né, do capítulo de hoje, capítulo número 6. Se vocês gostaram, já deixa o like, né? Se inscreva no canal. E muito obrigada por você ter ouvido até aqui, tá? Eu vejo vocês nos próximos capítulos. Tchau!